Irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais esse tempo que temos para cultuar o Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro mais uma vez com os irmãos. O Senhor falou aos nossos corações sobre a revelação da sua glória. Nós tocamos alguns pontos. Domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos voltar sobre esse assunto e ver algo mais das belezas de Cristo, das glórias de Cristo. É um assunto muito edificante para nós, a sua igreja, e temos que avançar sobre aquilo que Ele deseja passar para nós. Hoje, irmãos, nós queremos, com a ajuda do Senhor, ministrar um tema também que é muito interessante, o convite à companhia. Então, irmãos, acho que não tem algo mais glorioso, gracioso para nós, quando somos convidados pelo próprio Senhor, para que Ele, habitando em nós, nos convidando para ser companheiros do Senhor. Ele é o capitão da nossa salvação, Ele é o glorioso Senhor, para Ele nada é impossível. Nós sabemos também, irmãos, eu quero trazer aqui hoje também, antes de nós iniciarmos, algo que está inquietando o meu coração, da parte do Senhor, que, irmãos, nós estamos vivendo uma época bastante difícil. Agora, há uma dificuldade para o mundo e também para nós. O povo do Senhor, quando verdadeiramente sabe e conhece aquele que é todo-poderoso, aquele que vela por nós, aquele que cuida de nós, aquele que nos ampara, embora Ele não vai aliviar muitas vezes algumas situações sobre questão da tribulação para o nosso aperfeiçoamento. Hoje nós vimos pela manhã uma questão muito interessante, de que a correção do Senhor, muitas vezes nós sofremos porque não respondemos a Ele. Quando respondemos a Ele, nós vamos aprender com os erros dos outros, então vamos praticar na dependência do Espírito. Irmãos, você, como filho de Deus em Cristo Jesus, você que tem o Senhor habitando no seu interior, a Trindade habita no teu interior. Então não se preocupe com os acontecimentos mundiais, não se preocupe com as dificuldades que poderão ser levantadas, porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela está recheada disso. Quando nós formos tratar futuramente sobre a providência divina, vamos tratar muito sobre esses assuntos que concernem a nossa vida diária e as dificuldades que vamos enfrentar, mas que elas serão, essas dificuldades, muito, grandemente, tremendamente abençoadas, a ponto de nós querer desejar mais dificuldades para o nosso enriquecimento. Então, irmãos, não tema qualquer tipo de crise que porventura surgir no nosso país. Se alguma coisa está demorando a acontecer na sua vida, entenda isso como algo do Senhor. Irmãos, o salmista vai dizer o seguinte: aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então, irmãos, fiquem bem tranquilos. Deus, o nosso Pai, é o Pai provedor. Ele nunca irá deixar um filho seu sequer passar necessidade. Ele disse assim que nos dias maus nós não seremos envergonhados. Salmo 37, verso 19. E nos dias da fome Ele nos fartaria. E Davi, no mesmo Salmo 37, versículo 25, ele diz assim: fui moço, porém agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência do justo passar necessidade ou padecer fome, jamais. Então, irmãos, nós não temos o que temer. E hoje a gente vai aqui analisar um pouquinho, ainda que seja um estudo de cunho evangelístico, muito gracioso, o convite à companhia. A Bíblia está recheada de convites, mas inicialmente, se vocês abrirem Números capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 29, Números 10, de 29 até o versículo 32, para nós considerarmos algo aqui muito importante. Hoje eu quero ser bem breve. A palavra de Deus, ela diz assim no versículo 29: disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco. Irmão, guarde essa palavrinha aqui, vem conosco. Isso aqui é um chamado para a companhia.
vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Verso 30. Porém ele respondeu, ele aqui é Obabe, ele porém respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés. Está vendo aqui, irmãos, como é que o nosso Deus e Pai, através de Moisés, porque Moisés, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Então, tornou-lhe Moisés, ou seja, Deus, ele insiste conosco. Se você ler Jonas, segunda vez chamou Jonas, porque a primeira vez ele tinha fugido da presença do Senhor. Então, segunda vez chamou Deus a Jonas, aí ele entendeu, ele foi. Então, tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. 32. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Vamos orar. Pai, graças te damos mais uma vez, porque todas as vezes que nós nos reunimos, ó Pai, nós temos a plena convicção de céus abertos. Abra também o nosso entendimento mais uma vez, para que possamos enxergar além da letra ao Senhor mesmo, Pai, contemplar a Tua face, Pai, e se deliciar na Tua presença, na Tua sabedoria, naquilo que Tu és. Pai Santo, o nosso coração se alegra, Pai, pela revelação bendita que o Senhor trouxe aos nossos corações, da libertação do pecado, da nossa inclusão no corpo de Cristo, da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Obrigado, Pai, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Oh, Pai, faz nós termos uma visão de onde que nós fomos colocados, qual é a nossa posição. Nós temos uma identidade, somos Teus filhos, por aquilo que Cristo fez por cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome, e agora, Pai, lança a luz sobre a Tua palavra, ilumina as nossas mentes, para que possamos então compreender as Escrituras. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, é tão gostoso quando nós recebemos um convite para ir a um casamento, aniversário, para participar de algum evento importante, é maravilhoso. E nós vamos com grande alegria, ainda mais aquela pessoa, uma pessoa agradável, uma pessoa que nós de fato gostamos e torcemos para que ela seja então muito bem sucedida. Nós queremos celebrar com ela, quando essa pessoa de repente compra uma casa e nos convida para ir lá comemorar. Isso é muito gostoso, quando a pessoa compra um carro novo e nos convida para vermos aquele carro. Então é maravilhoso. Sinceramente, eu fico muito feliz e muito alegre, porque aquele irmão então, ele teve pelo seu trabalho, Deus o abençoou, então ele foi próspero e comprou alguma coisa. Isso é maravilhoso demais. Então nosso coração se alegra, devemos fazer festa com isso. Mas, irmãos, a Bíblia, ela é um livro que está repleta de convites. E todos os convites que são feitos é pelo nosso Deus e Pai. Então, se a gente for pontuar, nós não temos tempo para pontuar todos os convites aqui que foram feitos. Vamos ver alguns que os irmãos conhecem, mas ao longo de todas as páginas deste livro da Palavra de Deus, Deus está continuamente convidando as pessoas a se juntarem a Ele, onde Ele vai e aquilo que Ele fez, faz e está fazendo. Porque o Senhor, quando assentou-se à destra do Pai, o Senhor Jesus, antes de ir para lá, Ele disse uma coisa muito interessante que ficou gravada no nosso coração. Ele disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, quando é que o nosso Deus e Pai vai descansar? Nós sabemos que Ele não descansa, mas o que traz para o nosso entendimento é que quando Deus o Pai, Ele tem um descanso, e o lugar do repouso dele é no teu interior, é no seu coração. Quando uma pessoa tem os seus olhos abertos e crê na obra consumada do Calvário, ela se torna filho de Deus. Então aquele vaso, aquela pessoa se torna
habitação de Deus no Espírito. Então Deus ali encontra o seu repouso, o seu descanso. Porque, irmãos, Deus, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, o amor de Deus, ele nunca cessa. É uma fonte inesgotável de amor e de riquezas também. Então está fluindo constantemente, e neste fluir, este amor um dia nos alcançou, nos pegou, e foi pelo amor. Irmãos, a gente tem uma tendência de pensar o seguinte: se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Irmãos, nunca é pela dor, ainda que o amor dele muitas vezes nos leva à dor. Entende, irmãos? Mas, queridos, sempre é pelo amor. Nós nunca devemos omitir a essência do amor revelado por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando fala que Ele deu o seu Filho, Ele se doou para cada um de nós. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Então Ele se deu por nós. Quando fala que Cristo veio até nós, que Cristo é a nossa salvação, então Ele se deu por nós para morar dentro de nós. Então quando Ele encontra um receptáculo, um vaso que o recebe, então Deus o Pai tem o descanso. Qual é o lugar do meu descanso, diz o nosso Senhor? Claro, em cada um de nós. Então Ele tem convidado, irmãos, muitos pecadores que ainda não o conhecem, para fazer parte, primeiro, que da vida que nós recebemos, segundo, de um descanso imperturbável. Irmãos, terceiro lugar, o Espírito Santo sempre vai nos ensinar coisas maravilhosas, coisas tremendas, para que nós possamos viver uma vida de contentamento, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 13 a 15, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei padecer necessidade, passar fome, frio, como também ser exaltado. Não é assim? Então, irmãos, será que nós aprendemos já a viver em toda e qualquer situação? Quando você é exaltado, será que você aprendeu a viver essa situação? Ou a bexiga vai encher cada dia mais? Será que você aprendeu a viver contente quando você passa por situações difíceis? Parece que tudo dá errado, parece que as portas se fecham. Mas cadê Deus? Eu preciso que Ele abra essa porta para mim. E muito cuidado com portas que Deus abre, porque a grande maioria das portas são testes. Percebe? Então Ele abre muitas portas para ver se nós vamos olhar para Ele, buscar a direção dEle, para saber se aquilo que nós queríamos faz parte da vontade dEle. E como saber que é a vontade dEle? Então, irmãos, um detalhe aqui importante: quando Deus escancarar uma porta para você, não vai caindo de cara não. Maravilha, Deus abriu uma porta para mim, é um emprego dos sonhos, é uma oportunidade rica, agora eu vou para um local melhor, eu vou ter algo melhor para mim. Então, irmãos, não cai de cara, primeiro consulte o Senhor, porque Ele quer uma vida de dependência dEle. Então você vai buscar o Senhor, fala: Senhor, é da Tua vontade que esta porta realmente eu possa adentrar por ela, eu possa verdadeiramente satisfazer os desejos do meu coração, porque é o que eu pedi para o Senhor, e o Senhor abriu. De repente é um teste, não é aquilo que Ele quer para você, porque nós não conseguimos enxergar, irmão, lá na frente. Ele enxerga todas as coisas, Ele tem um olhar amplo, Ele conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então, Senhor, é da Tua vontade? E como que nós vamos saber se é da vontade dEle ou não? Colossenses 3,15 vai dizer o seguinte: que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo é que vai trazer para você a vontade de Deus. A paz de Cristo é que vai dizer para você sim ou não, entra ou não entra, ou toma posse daquilo que Deus abriu ou não. Porque, irmão, quando você ora ao Senhor, ora, e o Deus demora muito para responder, olha, nós temos que orar apenas uma vez. Se você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto você pede ou pensa, segundo o poder dEle que opera em você, um pedido apenas que você peça a Ele, agora espera no Senhor, ou então você espera.
Porque Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, mas nós somos muito imediatistas, nós gostamos das coisas muito rápido. Hoje, se a gente chega em casa, às vezes, com a vontade de comer alguma coisa, a gente quer alguma coisa instantâneo. Aí você faz aquele macarrãozinho lá de 3 minutos. É tudo muito rápido, é tudo instantâneo. Cafezinho você faz aí rapidinho, coloca lá na cafeteira. É tudo instantâneo, mas com Deus não é assim. E a gente, o sistema quer que você age assim. Irmãos, isso vai lhe roubar a tua paz. Tenha prudência, seja cauteloso. Espera no Senhor. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Mas esperei com paciência. Esperei com paciência pode ser 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 5, 6 anos, mas aquele pedido Ele ouviu. Agora Ele vai responder com sim ou não. Espere um pouco. Então, mas só que o problema é que nós queremos para já. Entende, irmãos? Então, queridos, e se nós entendermos o percurso a que nós estamos trilhando, nós vamos ser muito felizes, ainda que seja no caminho da cruz. Vamos aprendendo do Senhor as etapas da vida. Cada dia mais Ele vai colocar os testes para nós, então, pularmos esses obstáculos. Às vezes temos que parar, às vezes temos que andar. Nós temos que aprender com as 42 jornadas do povo de Israel lá no Egito. Quando eles saíram do deserto, a companhia que eles tinham, claro, era o Senhor, tipificado ali por aquela nuvem que de dia trazia sombra para eles. Então eles seguiam aquela nuvem, e à noite por aquele fogo, uma representação ali muito viva da pessoa do nosso Deus e Pai. Agora, hoje não é diferente, irmãos, porque Ele é a nossa companhia. Ele disse assim para os filhos de Deus, Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não vai deixar e nem vai nos desamparar. Irmãos, então nós precisamos aprender a depender e a viver uma vida de absoluta dependência dEle, na companhia dEle, porque Ele está em nós, nós estamos nele. Isso é maravilhoso. A propósito, quando nós temos a companhia dEle, ter a companhia dEle, irmão, significa que eu preciso de ouvir o meu irmão mais velho. Eu preciso entender que o meu irmão, ele é um perito em todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Ele está em mim, Ele é a própria sabedoria encarnada, Ele veio habitar em mim, então eu preciso consultá-lo. Eu não vou consultar aqui um especialista, um expert. Então, irmão, ali que tem uma fazenda, nós tivemos o privilégio de visitar, lá em Correntes, no Piauí, já esteve pregando aqui, e algum tempo atrás ele estava contando para nós que os engenheiros foram lá para furar um poço artesiano, e eles fizeram a medição, aqui, vamos furar esse poço aqui. E aí de repente chegou um outro irmão lá de uma comunidade e falou assim: olha, o senhor falou comigo que era para falar para você, para avisar o irmão lá que o lugar que tem que furar é aqui. Aí o sobrinho desse irmão ligou para ele e falou: olha, nós estamos com um impasse aqui agora. Veio um irmão aqui, falou com tanta autoridade, disse que tem que ser aqui que fura o poço. Os engenheiros disseram que era lá, mediram, disse que menos de 50 metros já vai encontrar água. Aí o irmão lá de Londrina disse o seguinte: olha, manda furar onde o Senhor falou com ele, porque aquele irmão conhece aquele irmão e aquele irmão conhece o Senhor, então é aqui que vai furar. Aí os engenheiros ficaram muito bravos. Não, mas aqui no Piauí, Correntes, difícil achar água lá. Então 50 metros é o lugar adequado, é aqui. Nós já medimos, ali não vai ter água, mas vamos furar ali. Aí furou, não deu nem 15 metros, começou a jorrar água. Que coisa linda, irmãos. Na direção do Senhor, na companhia dEle, Ele está em nós, Ele é a nossa companhia 24 horas por dia. Até quando nós estamos dormindo,
o nosso coração nos ensina, aos seus amados Ele o dá, porque a nossa companhia, enquanto dorme. Que maravilhoso, Senhor. Você percebe o quanto que você é amado pelo Senhor? O quanto Ele deseja que você o conheça um pouquinho mais. Irmãos, olhando para esse texto aqui, pensar que Deus me convidaria para juntar com Ele, é uma bênção grande demais para ser traduzido em palavras. O Senhor, nesses últimos dias, ainda está convidando o seu povo. Vocês se lembram que está escrito lá em Isaías 55, versículo 1? Vamos, me acompanhem comigo, mas deixa marcado aqui, por favor. Isaías 55, versículo 1, tem uma declaração linda da palavra de Deus aqui. Eu disse para vocês que as Escrituras, ela está recheada de convites. O Senhor ama fazer convite para nós. E esse convite aqui é para todos, irmãos, não é apenas para alguns privilegiados. Privilegiados aqueles que de fato receberam esse convite, disseram sim para ele. Ele diz assim, olha aqui a admiração, olha aqui a exclamação do Espírito: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então o chamado é para quem? É para todos. Agora você precisa de ter uma coisa, você precisa de não ter uma coisa para, de fato, aceitar esse convite dele. Qual que é a necessidade que você precisa de ter para aceitar esse convite aqui? Sede. Vinde, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Cara, isso aqui é maravilhoso demais. Que Deus maravilhoso. Isso me faz lembrar também do Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Salmo 42, versículo 2, ele diz assim: a minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Irmãos, será que nós temos essa sede pelo Senhor? Esse desejo por beber dele? Então, agora no Novo Testamento, sabe qual é o convite que Jesus Cristo faz para nós? Com relação à água, lá em João 7, versículo 37 e 38, quando no último dia da festa, a festa dos tabernáculos, quando o povo começou a sair, acabou a festa, eles vieram para celebrar, vinha gente de muito longe, caminhavam às vezes caminho de 2, 3 dias para participar da festa dos tabernáculos, e ali estava virando já uma tradição religiosa. Vinham ali, eles adoravam a Deus, mas participavam das festas, comidas, bebidas, era uma alegria para eles muito grande, mas depois acabava a festa, acabava a alegria deles. O pessoal estava lavando aquelas escadas, Jesus chega no ambiente ali e clama, olha só, Jesus insistindo para ser companheiro deles. Ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, ninguém vai a Cristo se não tiver sede. E todos nós temos sede, mas o problema nosso, sabe qual é? Aquilo que Jeremias escreveu lá em Jeremias capítulo 2, verso 13. Nós cavamos as cisternas rotas, que não retêm água. Nós criamos uma maneira de armazenar água para nós, mas esta água do mundo, ela não satisfaz a nossa sede. Essa sede de significado que todos nós temos, essa sede, ela não consegue nos satisfazer, porque ali em Jeremias 2, ele vai dizer o seguinte: porque há 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas,
e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Agora Ele é a fonte das águas vivas. Irmãos, então, Ele sim, verdadeiramente tem nos chamado para beber dEle. O que é beber Cristo, irmãos? Isso nos leva para uma vida relacional com Ele, uma vida de intimidade com Ele, de proximidade com Ele. Que interessante, eu acho isso fantástico. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos seus lares têm um tempo com o Senhor, que vai para o quarto e fecha a porta. Eu tenho um tio que reside lá em Apucarana, tio Manuel, tem 4 filhos, 3 homens e uma moça. Meu tio é um homem assim muito pobre, mas muito trabalhador, então ele conheceu o Senhor. Queridos, ele, diante de qualquer dificuldade, quando ele entrava no quarto, dobrava o joelho. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei impactado, porque quando é uma realidade, a pessoa vivencia aquilo nos impacta. Ele disse assim: criei meus 4 filhos na dependência do Senhor. Percebe? Todos eles são bem-sucedidos, e de fato são. Então, queridos, eu e você, nós temos o privilégio de ir para o quarto, nos ajoelharmos e conversarmos com o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso. Queridos, o que é impossível para Ele? Nada é impossível para Ele. E Ele é a nossa grande companhia que habita em nós. Ele protege você dos perigos do trânsito, muitas vezes de acidentes, de balas perdidas, guarda a sua família, guarda seus filhos. Nosso Senhor é tão generoso, é tão amoroso, Ele sabe o que é uma família, Ele nos constituiu família bendita dEle. Nós somos famílias, irmãos, de Deus, pertencemos a Ele, Deus é o nosso Pai, e hoje nós já podemos desfrutar da sua paternidade. O que é desfrutar da paternidade de Deus? Da sua segurança, do seu amparo, da sua provisão, das suas bênçãos. Entende, irmão? Dos seus cuidados, Ele cuida de nós. Vamos deixar marcado aqui, eu quero que os irmãos abram comigo, por favor, no Isaías, capítulo 27, versículo maravilhoso. Esse versículo aqui é glorioso, esse versículo que fala no meu coração, e todas as vezes que eu leio, quando estou sozinho, orando, eu derramo em lágrimas, porque, irmãos, o cuidado do nosso Pai, Ele é muito grande, é muito precioso. Isaías 27, versículo 2 e 3, diz assim a palavra: olha só quem é o nosso amado Senhor, é a nossa companhia muito especial. Ele diz assim: naquele dia, dirá o Senhor, verso 2, 27, 2, cantai a vinha deliciosa. Olha o 3, irmãos: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela, dessa vinha, porque aquele que nos guarda, diz o Salmo 121, ele não tosqueneja, ele não dorme e nem dormita o guarda de Israel. E no mesmo Salmo 121 está escrito assim: o Senhor é quem te guarda. Irmãos, não é anjo quem vai nos guardar. Se nós somos filhos de Deus, Ele mesmo vai guardar você, como a menina dos olhos dele. E todo aquele que tocar em vós, está tocando na menina dos olhos do Pai. Então, se nós somos a menina dos olhos de Deus, você imagina a ternura, o cuidado, o afeto, o amor com que Ele olha para nós, com que Ele cuida de nós. Que Cristo bendito é o nosso Senhor. Então, por isso que Ele faz questão de frisar aqui no versículo 3, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, porque Ele sabe que neste mundo nós passaríamos por aflição. Então, Ele tem que regar, o sentido aqui igual na expressão do Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Estão me compreendendo, irmãos? E em Atos 3:20 está escrito assim, que pela presença do Senhor venham para nós
tempos de refrigério, refrigério na alma. Hoje você conversa com muitas pessoas, as pessoas estão secas, elas estão frustradas, isso tem um ressecamento interior tremendo, elas ficam fingindo que são pessoas boas exteriormente, mas nós temos um refrigério interior, porque o Senhor disse que a cada momento Ele arregaria, é a cada momento, irmãos, quando Ele perceber que você está ficando aí com essa alma ressecada, Ele vem, Ele rega, Ele faz você parar um pouquinho. De repente Ele envia uma pessoa lá, um irmão ou irmã, seguinte, olha, não sei porquê, mas eu pensei em você hoje e eu orei por você. Aquilo, irmãos, traz para nós um refrigério tão grande. Que maravilha! Aquele irmão, aquela irmã lembrou de você. E foi Deus quem lembrou ele para lembrar de você. Igual a Ananias. Quando Saulo cego 3 dias, estava orando. Porque ele teve aquela linda visão da glória de Cristo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. E ele ficou lá em Damasco orando. Então o Senhor Jesus chamou Ananias, vai lá, impõe a mão sobre Saulo de Tarso, porque ele está orando. E Ananias disse o seguinte, Senhor, de muitos eu tenho ouvido quanto ele tem feito mal para os teus santos. Olha, estava dando informação para o Senhor sobre quem era Saulo. Talvez o Senhor não conhecia quem era Saulo, né? Então aí depois Ananias foi lá e a primeira coisa que Ananias disse para Saulo, você se lembra? Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho me disse para vir aqui, para impor as minhas mãos sobre você, para que você recobre a vista. E foi assim, irmão. É a mesma. Então a história não se repete conosco também. Quando você está aflito, presta atenção nisso, que nós somos muito descuidados. Quando você estiver em aflição, aflito, angustiado, perplexo, sem saída, você é filho, Deus vai mandar alguém para falar com você. Ou você vai receber uma ligação. Não sei, a pessoa vai trazer para você um lenitivo. Porque Ele nos assiste, irmãos. O Espírito Santo nos assiste e Ele move corações. Ainda que seja até uma pessoa ímpia, mas você será consolado, você não é esquecido. Ele disse, Ele prometeu, e eu creio, você também tem que crer, que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, Ele é a nossa companhia que habita em nós. Está me compreendendo, irmãos? Então, Ele cuida de nós de uma maneira tão graciosa. Irmãos, volta lá para Números capítulo 10. Então aqui, irmãos, uma coisa que talvez nos intriga muitas pessoas, nessa passagem que nós lemos aqui, capítulo 10, de 29 a 32, Moisés está conversando com um homem chamado Obabe. Quem que é esse Obabe aqui? Você já ouviu falar nele? Claro, ouviu agora que eu mencionei, né? Quem é Obabe? Muitos estudiosos dizem que chegou até a dizer que ele era cunhado de Moisés. Não, mas Obabe é um outro nome dado para Jetro, sogro de Moisés. Por que nós sabemos disso? Porque, irmãos, há alguma controvérsia sobre quem é esse homem. Agora, alguns pensam que ele é cunhado de Moisés, outros pensam que Obabe é outro nome para o sogro de Moisés, que é Jetro, né? Então, irmãos, eu me inclino, afirmando para os irmãos com toda a convicção do meu coração, que esse Obabe aqui era o sogro de Moisés, mas baseado em quê? Abram comigo, por favor, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 11, que nós temos aqui uma declaração mostrando que Obabe, ele é o sogro de Moisés. Juízes, capítulo 4, apenas o versículo 11, aí nós já temos o endereço certinho, mostrando quem é Obabe. Juízes, capítulo 4, versículo 11, nós temos a declaração da palavra de Deus que diz assim: Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Então, Obabe, sogro de Moisés. Lá mesmo onde nós lemos, em Números 10, 29, vai dizer que ele era sogro de Moisés.
né? Então, às vezes, aqui esses estudiosos que são pesquisadores, às vezes traz muita confusão para a gente. Então, temos que selecionar até inclusive os livros que a gente tem lido, irmãos, porque aqui no sentido da palavra ela não deixa dúvidas. A Bíblia, há uma interpretação, há uma linha, segundo a hermenêutica, que diz um princípio que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não tem perigo, mas às vezes livro nos leva a sairmos do alvo. Então tem que ter livro, tem que ter discernimento. É bom ler livros, mas leia com discernimento espiritual, sobre a égide, a orientação, a unção do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos analisar o texto lá de Números, capítulo 10. Vamos voltar lá novamente, por favor. Vamos analisar o texto aqui base e fazermos uma exposição desse texto agora aqui, para nós tirarmos algumas lições importantes para nós. Então, Números 10, de 29 a 32, aqui, irmãos, é um chamado de Deus para nós participarmos da sua peregrinação. Então Ele tem nos chamado para peregrinarmos com Ele, Ele é a nossa companhia, Ele habita em nós. Agora, irmãos, Ele tem um caminho para nós trilharmos, é o caminho da cruz. Neste mundo, diz aí os discípulos, Pedro, Paulo, João, que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Então, peregrinos não têm uma morada aqui, efetiva aqui. Nós vamos ficar aqui habitando por pouco tempo. Eu creio que daqui a uns anos, e os anos passam muito rápido, a gente nem vê, nós estamos voando, né? Que é a vossa vida? A vossa vida é como um sopro, diz Tiago, capítulo 4. Então, logo, logo nós estamos dando tchau para este mundo, voltando para a casa de papai. Agora, irmãos, esse tempo aqui é um tempo de peregrinação. Ele tem nos chamado para peregrinarmos junto com Ele e convidar outras pessoas para a sua companhia. Claro que é a pregação do Evangelho da Graça, mostrando o reino que nós já estamos, que nós representamos, porque nós somos, a palavra fala, embaixadores de Deus. Nós representamos um reino, uma embaixada aqui no Brasil, da França, Alemanha, ela representa todo o país, uma pessoa, o embaixador da França no Brasil, fulano de tal, né? Temos as nossas embaixadas também nos países aí, americano, na Europa, tem uma embaixada lá que é a embaixada brasileira. Então, irmãos, nós somos embaixadores. Embaixadores de quê? Do reino, irmãos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós vamos falar para a pessoa, é como colonizar o reino. Olha, o reino onde eu habito é um reino de paz e amor. É um reino que não é de comida nem de bebida, mas é um reino de alegria. Aliás, de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Esse reino eu quero que você participe dele. Você é chamado também, você é convidado para fazer parte da companhia, não da minha companhia, mas da companhia do Rei deste reino, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tão facinho pregar o Evangelho. É tão maravilhoso. O problema é que nós não amamos o Senhor. Se nós não amamos o Senhor, nós não vamos se importar com este mundo. Quando nós amamos o Senhor, nós vamos ver este mundo sob o prisma de Deus. Você já fez essa oração? Senhor, eu quero ver este mundo a partir do teu prisma, a partir dos teus olhos. Estão me compreendendo, irmãos? Claro que você vai sofrer bastante com isso, mas vale a pena, irmãos, vale a pena. Você nunca mais vai ver ninguém do ponto de vista carnal, sempre do ponto de vista espiritual, como Paulo disse lá em Coríntios. Daqui para frente nós não conhecemos ninguém mais de uma forma carnal, é espiritual. Mas o que Paulo está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer o seguinte: ele vê as pessoas do prisma de Deus, ele vê as pessoas ou na glória ou no inferno. Aqueles que são nascidos de novo estão na glória. Quem não é nascido de novo, ele vê no inferno. Porque nós vivemos, quer queira, quer não, ainda que os ímpios não percebam isso, mas eles estão vivendo em um mundo espiritual. E são dominados pelas forças satânicas para cumprir a vontade do seu pai, que é o diabo. Porque são mentirosos, têm prazer no pecado, vivem a vida de pecado. Seus pensamentos são totalmente
opostos à palavra de Deus e fazem chacotes e querem destruir a Bíblia, mas eles estão sendo instrumentos de Deus. Nós não somos instrumentos de Deus, irmãos, nós somos a própria encarnação da graça. Cristo habita em nós, nós somos a expressão de Cristo, por isso que temos que chamar as pessoas. Olha, tem uma pessoa que quer ser a sua companhia, mas uma companhia eterna. Você vai gozar de tudo aquilo que Ele é em realidade espiritual, de tudo aquilo que Ele tem, tudo é vosso quando nós estamos em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, mas não vai pensar que você vai herdar, irmão, no sentido aqui de mundo, as coisas materiais, não. Ele pode lhe conceder mordomia, mas tudo é dele, tudo foi criado para Cristo, foi criado para Ele, por meio dele, todas as coisas são para Ele, são dele. Minha terra, meu é os céus. O que nós temos, irmãos? Simplesmente mordomos. A palavra mordomos é os administradores. Tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos é dele. Ele lhe concedeu para você ser um bom administrador. Agora, não pegue com mão forte nas coisas que Ele lhe deu para você ser um mordomo. Por quê? Porque senão você vai sofrer bastante. Você vai ter angústia. Quantas pessoas se suicidam porque perderam aí uma colheita, porque perderam aí um veículo, porque perderam como aquele avarento lá que estava num carro, numa Mercedes, de repente o Mercedes capotou, caiu lá embaixo e teve perda total. Ele começou a chorar ali e passou do carro e falou: moço, o que foi que aconteceu? O Mercedes, $500 mil, perdeu tudo. Ô moço, você está sem um braço, teu braço foi cortado. Ai, meu Rolex. Então está tão fixado em coisas materiais que se esquecem do Senhor. Entende, irmãos? Parece que tudo são deles. Se você ler cuidadosamente, por exemplo, deixa marcado aqui, abre para 1 Coríntios capítulo 7. Aqui, irmãos, ele vai trazer para nós, vai mostrar para nós que nós devemos pegar as coisas com mão leve, irmãos. Ele diz assim, a partir do versículo 29. Olha o cuidado do Espírito Santo para aqueles que são avarentos, para aqueles que querem ter coisas. Lembre-se que eu disse aqui no início: aquilo que a você concerne, o Senhor levará a bom termo, Ele vai lhe conceder. Está me compreendendo, irmão? Então diz assim, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Queridos, aqui dentro do plano de Deus, Ele deu para você marido para um dia, mulher para um dia. Então, muito cuidado, tá? Nós casamos para o Senhor. Então, mulher foi dado para você para um dia, homem foi dado para você para um dia, no tempo dele, uma existência aqui. Irmãos, o apego muitas vezes se torna idolatria. Então o Senhor vai remover isso de nós. Agora, o que mais ele está dizendo aqui? Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Como se nada possuíssem. Por quê, irmãos? Comprou alguma coisa? Não pega com mão forte nisto, porque quando nós nos agarramos aos nossos bens materiais, nada é nosso, nós somos mordomos, temos que administrar bem. Se você for um bom administrador, o Senhor pode acrescentar mais e mais para você, mas pega com mão leve. Comprou, como se você não comprasse, porque se aquilo for perdido, ou você perder tudo, aquilo não vai lhe afetar. Mas quando você coloca o coração naquilo, você perder aquilo, Deus tem que remover aquilo de você, você vai muitas vezes até se suicidar, como aconteceu com muitas pessoas, vocês sabem disso. Se apegou às coisas, é a minha casa, é o meu carro.
Irmãos, nós não cumprimos a Bíblia nesse sentido. É para nós termos tudo em comum. Mentira, muitos não vivem essa realidade, não. Vai lá em casa, seu Francisco. Cláudio, eu vou ficar aí, eu quero assistir uma pregação na televisão tua aí, eu vou ficar aqui, você pode sair. Meu senhor, aqui é minha casa. Mas irmão, não é para ter tudo em comum? Vocês percebem, irmãos, que o que faz isso em nós é o nosso apego às coisas deste mundo, como se fossem nossas. Nós não temos nada, nós temos o tudo que é Cristo, o dono de todas as coisas. Compre, mas como se não fosse teu, como de fato não é teu. Deus lhe deu o dinheiro para você comprar aquilo, você comprou, você tem que ser um bom administrador, mas não é teu. Nada é nosso. Sabe o que pertence a nós? A morte. Ciúme, o que mais? Tantas coisas estranhas têm que ser tratadas, mas nós não queremos ser tratados com isso. Se temos tudo em comum, o irmão falou para mim o seguinte: olha, eu tenho que pregar fora, eu não tenho carro. Eu já pensei assim, tomara que ele não peça o meu, porque eu tenho que vir para a reunião da comunidade. Mas se é tudo em comum, mas que história é essa? Qual igreja que nós pertencemos? Queridos, porque nós estamos apegados às nossas coisas. Eu trabalhei, eu lutei, eu suei, eu comprei, eu ganhei, então é meu. Se apega nisso. Comprou? A Bíblia diz aqui o seguinte, olha só: e os que compram como se nada possuíssem. Agora, olha o versículo 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Pega com mão leve, porque a aparência deste mundo passa. Porque tudo aquilo que você pega com a mão forte, isso vai gerar no seu coração, quando você tiver aquele sentimento de perda, uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade é fruto de quê? De uma preocupação. É o versículo posterior aí, olha só: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Está vendo aqui, irmãos? Preocupações. Irmãos, uma coisinha, por menor que seja, que envolve a nossa perda, que não deu certo, aquilo já traz para nós uma ansiedade, já traz para nós uma crise. Misericórdia. Às vezes, não sei se vocês já viram pessoas com crise de ansiedade. Meus irmãos, o que é aquilo? Só fica pulando, tremendo, e parece que vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E a gente fala: calma, Deus está no controle. Mas eu vou morrer. Não, fica tranquila, Jesus está no controle. Segura a minha mão aqui forte. Aí vai acalmando, vamos orar, vamos invocar o Senhor agora. E Ele está aqui. E Ele é o único que tem o poder para te sustentar. Você crê? Eu creio. E vamos orar aí. Fala de Jesus, fala da salvação, fala da graça, fala do amor, fala da misericórdia. E a pessoa começa a sentir aquele alívio, aquela coisa gostosa, a presença dEle. A presença do Senhor traz segurança para nós, irmãos, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé. Então aqui fala o seguinte: olha, creia naquele que pode te restaurar, e Ele está aqui preocupado com você. Irmãos, e a pessoa: ai, como Jesus é maravilhoso mesmo, é um dos nomes dEle. Ele pode todas as coisas, e Ele se preocupa com gente, Ele sabe das nossas fraquezas, porque a preocupação é tanta que chega uma hora a pessoa ela não consegue. Agora, quando nós olhamos para Jesus, o que nós temos que temer, irmãos? Paulo ele disse assim, Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, em tudo, até aquelas coisas que você consegue fazer, aquelas coisas mínimas, entrega para Ele também. Fala: Senhor, me habilita a fazer essa coisa mínima aqui. Tem um amigo meu, é médico lá em Arapongas, um médico muito bem sucedido. Irmãos, qualquer tipo de consulta, qualquer cirurgia que ele vai fazer, ele primeiro ora: Senhor,
eu vou atender essa pessoa, eu não sei o que ela tem, mas me dê sabedoria para que eu acerte no medicamento, acerte no diagnóstico. E ele faz e é muito bem sucedido. Um médico tranquilo, um médico calmo, um médico que depende do Senhor. Um médico que ele tem consciência disso, de que a medicina também é limitada. Como uma vez ele estava fazendo uma cesariana, uma jovem senhora de 24 anos, o filho nasceu, estava ali costurando, de repente a mulher teve uma hemorragia interna. E a medicina não podia fazer mais nada. Entubou ela, mas não teve jeito, estava falecendo. O anestesista olhou para ele, olhou para o anestesista, as enfermeiras baixaram a cabeça, o menino nasceu, mas aquela mulher estava morrendo. E esse médico conhece o Senhor, chegou perto do leito, colocou as suas mãos sobre as mãos dela e falou: Pai, o Senhor é o dono da vida, a alegria dessa mulher era ter um filho, os familiares dela estão todos aí fora, querendo ver a criança. Pai, torna ela a vida. Orou e de repente o eletrocardiograma voltou. E aí os anestesistas: mas isso aí foi muita coincidência? Não, meu irmão, foi alguém que conhece o Senhor, alguém que clamou a misericórdia do Senhor para dar vida àquela moça. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, o Senhor, vocês percebem que o Senhor quer que nós dependamos dEle, da companhia dEle, para a qual nós somos chamados a caminhar com Ele. Neste caminho da cruz, irmãos, Ele nunca vai nos deixar só. Ele sempre vai estar conosco. Talvez você não pode contar com a companhia minha e nem de alguns irmãos, mas você pode contar com a companhia dEle, porque Ele disse que jamais te deixaria e nunca te abandonaria. Então, irmãos, se você de fato aceitou esse convite para caminhar com Ele, irmãos, saiba de uma coisa: considere que você faz parte de um povo que é muito especial. Por que o povo de Deus é um povo muito especial, irmãos? Os filhos de Israel, eles eram especiais porque eles eram um povo escolhido. Dá um pulinho aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. A palavra diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Então aqui, irmãos, você também pode considerar que você é um povo especial. A Bíblia diz, Deuteronômio 7, verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor. Você não é um povo evangélico, você não é esses crentes aí de meia sola, não. Você, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu. Irmão, se você pudesse apreciar essa palavra aí, se sentir, e de fato você é um homem ou mulher escolhido pelo Senhor. Ele te escolheu, então você não era especial, era menos do que nada, mas agora em Cristo você é uma pessoa especial, porque você é um homem ou mulher escolhido, para que ele fosse o seu povo próprio. Irmãos, o sentido aqui, para que ele fosse o seu povo próprio, a ideia, irmãos, segundo a poesia hebraica, é um povo querido do Senhor, um povo que ele escolheu e deu para o Filho. Lembra que Jesus disse: todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você é um povo especial, você faz parte deste povo especial, que tem um grande companheiro, aquele amigo, aquele Senhor, aquele que é Rei. Ele é tudo para nós. Tudo que você pensar que Cristo é, Ele é para você em realidade espiritual, porque Cristo é tudo. Agora começa a pensar, o que Ele pode ser para você? O que você pode ser para Ele? Nós somos para Ele hoje um povo de fato especial, um povo eleito. Lembra lá de Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, vamos dar um pulinho lá bem rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5.
Queridos, fomos escolhidos em Cristo. Que coisa linda, irmão. Diz assim a palavra. Efésios 1, versículo 4 e 5. Diz assim: assim como nos escolheu nele. Olha que lindo, irmão. Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos colocou em Cristo, porque todo aquele que o Pai escolheu para ser Pai, Ele colocou em Cristo. Por isso que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não para aqui o versículo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Por isso que aquele versículo de Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei. Amor eterno não tem começo nem fim. Amor eterno, amor eterno. Então significa que antes de Deus criar todas as coisas, Ele já te amava. Cláudio, me explica isso. Eu não sei explicar isso, mas é assim que é. Com amor eterno. Eterno tem começo e fim? Não. E aqui fala que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então Ele me amava antes. Há 6.000 anos atrás, onde é que você estava? Se você foi um escolhido, estava no coração do Pai. Meu Deus, que maravilha! Como que você não é um povo especial hoje? Eu e você, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusivos dEle, um povo que não é contado entre as nações, reputado entre as nações. Somos exclusivos dEle, pertencemos a Ele. Quem é teu Pai? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, que pode todas as coisas. Que maravilhoso! Somos especiais. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Não para sermos religiosos, não para sermos evangélicos, não para defendermos uma bandeira religiosa, não para defender uma bandeira política. Não é nada disso. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Adoção de filhos, o que é? Ruiostesia. Ruiostesia significa para ser filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus são filhos que se parecem com seu Filho Jesus. Esse é o nosso chamamento. Nosso chamamento é um chamamento ascensional. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Aqui não tem dom de pregação da palavra, não tem dom de oração, não tem dom de nada. Nós somos chamados, a vocação nossa é uma só. Chamados para uma vocação celestial, para a glória, uma vida ascensional com o Senhor. Todos nós. Ah, irmãos, como é importante isso aqui para nós, irmãos. Ele nos salvou, por isso então, Deus mesmo assumiu a responsabilidade de nos guiar. Queridos, Deus, o Espírito Santo não vai guiar quem não é salvo. Abra, por favor, em Êxodo, capítulo 15, versículo 13. Êxodo, capítulo 15, verso 13. A palavra ela diz assim: com a tua beneficência. Aqui, irmãos, essa palavra no hebraico, a ideia é com a tua bondade. Com a tua beneficência, tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Deus não tem compromisso em guiar ninguém que Ele não salvou. Esse guiar aqui é um guiar muito especial. Ele vai nos guiar a passos verdejantes, Ele vai nos levar a um caminho de maturidade espiritual, da formação de Cristo em nós. É o caminho da glória. Está me compreendendo? Então, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Onde é que Deus habita? Ele habita no Filho, o Filho habita no Pai. Nós habitamos no Pai, o Pai habita em nós, nós habitamos no Filho, o Filho habita em nós.
Então hoje vimos pela manhã, quando o Senhor Jesus transmitiu para nós a sua glória. João 17, versículo 22, Pai, tenho-lhe transmitido a glória. De que maneira? Eu dentro deles. Então, a glória de Deus é Cristo. Quando Cristo vem para dentro de nós, nós temos a glória de Deus revelada e manifestada na pessoa de Cristo. Irmão, você é muito rico. Irmão, você é a pessoa mais rica deste universo. Para de andar aí com essa cara de quem chupou limão sem açúcar, limão azedo. Gente, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa alegria. Cristo é o Senhor da glória, e em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele é o nosso companheiro. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, meus irmãos, que Cristo nós temos, irmãos. Eu fico assim muito desconfiado, quando eu vejo esses que andam com a Bíblia assim debaixo do braço, etc., e sempre murmurando, sempre reclamando. Misericórdia, vai conhecer o teu Senhor, vai conhecer o Cristo que habita no teu interior. Tem pessoas que parece que são evangélicos, mas parece que matou 10, uma cara azeda, uma cara assim parece que eles maracujá de gaveta enrustido, parece que santidade é ser sisudo. Não! O povo de Deus é um povo alegre. Paulo disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E agora, este que é o nosso companheiro, que tem nos convidado para ir com Ele, nós temos que ir no caminho, como um exemplo aqui para nós encerrarmos. Lembra daquele moribundo lá em Atos capítulo, aquele paralítico? Em Atos capítulo 3, ele foi colocado ali na porta formosa do templo, e colocaram ele para pedir esmolas. Então todo mundo passava, ele olhava, pessoas davam esmola, mas Pedro e João, na hora 9, 3 horas da tarde, foram subir aquele local lá para orar. Então aquele homem que foi colocado ali olhou para Pedro esperando receber alguma coisa dele. Pedro disse o seguinte: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho, isso te dou. É um companheiro que temos que compartilhar. O que é compartilhar Cristo? Compartilhar o nosso pão. Ele é o pão da vida. O povo aí fora está com sede, está com fome. Nós temos água, nós temos pão. Percebe, irmãos? Então a nossa vida com o Senhor não é, por exemplo, eu vou trabalhar para comprar pão. Não, se pensar assim está errado. Então eu vou trabalhar para doar o meu pão que você tem para dar hoje. Quanto mais você dá deste pão, mais ele vai se multiplicar na sua vida e você vai ser muito feliz. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade mais uma vez de meditar na tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso entendimento, faça com que essa palavra frutifique em nossos corações, nos avive, nos vivifique. Nós colocamos essa semana aos teus pés, Senhor, os cuidados dessa semana diante do Senhor. Pai, vai à frente de nós, seja a nossa retaguarda, e que nós verdadeiramente temos percepção em nossos momentos de dificuldade, em perceber que Tu estás conosco, que as batalhas são Tuas e não nossas, e que graças ao Senhor, que em Cristo o Senhor sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do Teu conhecimento, tanto naqueles que irão perecer, como naqueles que serão salvos. Faça com que a Tua palavra frutifique, Pai, e abençoe a nossa semana, abençoe o nosso lar, abençoe o nosso trabalho, porque nós trabalhamos para Ti, onde quer que a gente esteja. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.